Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje é dia de homenagear o excelente dublador Pietro Mário. Mas que coisa radial! Vamos buscá-lo depressa! Velho e fraco. Sim, galerinha, nós temos um quadro aqui no canal que eu chamo de Mestres da Dublagem, onde a gente pega dubladores clássicos e com muita história e falamos um pouco da carreira dele e dos melhores trabalhos. Infelizmente, nessa semana, nós tivemos o falecimento do excelente dublador Pietro Mário, que teve Covid, teve uma série de complicações e infelizmente ele não deixou essa semana. Então hoje a gente vai fazer essa homenagem a esse excelente ator, excelente dublador e um dos dubladores com uma das histórias mais legais que a gente tem. Mas antes eu queria pedir para você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo, inclusive lá eu avisei que ia fazer esse videozinho aqui hoje. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí a carreira e um pouco da história do excelente, saudoso dublador Pietro Mário. Isso parece um boato? É uma teoria da conspiração. É óbvio que são fotos adulteradas. Pietro Mário Francesco Bogancini nasceu no dia 29 de junho de 1939 na Itália. Sim, o Pietro Mário é italiano, ele depois veio para o Brasil. E ele veio para o Brasil logo cedo. E quando chegou no Brasil, começou bem cedo também a sua carreira na atuação. Em 1965, Pietro foi protagonista do programa Capitão Furacão da recém-inaugurada Rede Globo. O programa Capitão Furacão surgiu em 1965, na inauguração da TV Globo. Era um programa para crianças. E o diretor, então, Abdon Torres, chamou-me em seu gabinete e disse: olha, eu tenho aqui um título de um programa infantil com filmes, aventuras, desenhos, essas coisas. E eu não queria jogá-lo simplesmente no ar. Eu tenho um nome de um personagem chamado Capitão Furacão, e eu gostaria, consultando o elenco, vi que você poderia fazer este personagem. Inclusive, quando foi noticiada a morte do Pietro Mário, meu pai, que não acompanha tanto dublagem assim, falou: cara, o cara que vivia o Capitão Furacão morreu, e influenciou meu pai e provavelmente influenciou o pai de vocês ou até vocês que estão assistindo aí. O Capitão Furacão era um comandante da marinha que contava histórias para crianças que ele tinha vivido na sua trajetória como marinheiro. O programa foi ao ar no mesmo dia de estreia da Rede Globo. Ou seja, podemos dizer que o Pietro Mário participou da inauguração da Rede Globo, uma das maiores emissoras do mundo. E isso foi no dia 26 de abril de 1965. E a produção conseguiu altos índices de audiência. E foi uma das produções de maior influência com o pessoal que era criança e adolescente da época. Além disso, Pietro Mário também trabalhou nas primeiras novelas da emissora, como O Espigão, de 1974, Sinhazinha Flor, de 1977, A Gina e a Sucessora, de 1978 e Eu Prometo, de 1983. E no ano de 1986 o Pietro Mário teve uma mudança na sua carreira de atuação, onde ele saiu da Rede Globo e foi para a antiga Rede Manchete, porque lá ele ia estrelar a produção Mania de Querer. E de lá em diante ele passou por algumas produções de novela, até chegarmos em 2002, quando ele voltou para a Rede Globo, onde atuou em algumas novelas, como por exemplo Esperança, Chocolate com Pimenta, Como uma Onda, Páginas da Vida, Pé na Jaca e Sete Pecados. E depois de ter voltado para a Globo, ele acabou circulando por outras emissoras, inclusive na Globo. Ele trabalhou em novelas na Record, novelas na Globo, e sempre sendo muito elogiado pelo excelente trabalho que ele fazia na atuação das novelas. De repente aparece na casa das pessoas aquela figura assim estranha, aquele velho barbudo, fumando um cachimbo, começando a contar a sua vida no mar. Isto deu ao personagem uma credibilidade e trouxe para a criança, sobretudo, um respeito muito grande. E logo conquistou a simpatia do público, especialmente do público infantil. Falamos da carreira dele como ator de novelas, agora vamos falar da dublagem, porque o Pietro Mário começou bem cedo na dublagem. Pietro entrou na dublagem por volta dos anos 60, no que eu chamo de Era de Ouro da dublagem. Inicialmente ele trabalhou como contratado dos estúdios da Herbert Richards. Vale lembrar que nessa época,
os dubladores eram contratados pelo estúdio, coisa que não acontece nos dias de hoje. Na verdade, os dubladores prestam serviço para os estúdios, eles dublam em vários estúdios ao mesmo tempo. Antigamente, ele era contratado, ele só trabalhava para Herbert Richards. Porém, em 1978, ele saiu da Herbert Richards depois de uma greve dos dubladores. E ele só veio a voltar a trabalhar no estúdio por volta dos anos 2000, mas, obviamente, sem remorso nenhum e, como sempre, fazendo um excelente trabalho. Vale a pena lembrar que o Pietro Mario trabalhou nos estúdios da Herbert Richards, mas ele trabalhou em basicamente todos os estúdios que nós temos aqui do Rio de Janeiro. Ele basicamente dublou em todos os estúdios e depois do falecimento dele, todos os dubladores que tiveram contato com ele fizeram questão de prestar homenagem porque ele era muito querido pelos dubladores, pela excelente pessoa e pelo excelente profissional que ele era. Tá bom, e daí? E daí que vamos mandar um dragão de verdade para resgatar Mulan. Beleza, falamos da carreira dele como ator, da carreira dele como dublador, agora vamos para aquela parte que vocês mais gostam, nós vamos falar de alguns trabalhos famosos dele na dublagem. E vamos começar a falar pelos atores, como por exemplo o Frank Oz, que fazia a voz do Yoda. Sim, o Pietro Mario foi o dublador do Yoda. Tão velho pareço para jovens olhos? Não. É claro que não. Mas pareço. Mas pareço. Outro ator famoso que ele dublou foi o Roger Lloyd Peck, que trabalhou no Harry Potter e o Cálice de Fogo. Igor Karkaroff, você foi trazido de Azkaban por vontade própria para apresentar provas a este conselho. Caso seu testemunho seja significativo, o conselho poderá se dispor a ordenar sua liberdade imediata. Mas um ator muito famoso que ele dublou foi o James Earl Jones, que participou do Todo Mundo em Pânico 4. Outro personagem do universo do Harry Potter que ele dublou foi o Professor Flitwick no Harry Potter e a Pedra Filosofal e no Harry Potter a Câmara Secreta. Uma das habilidades mais elementares de um bruxo é a levitação. Ou a habilidade de fazer os objetos voarem. Agora vamos falar de alguns atores que ele dublou em séries, como por exemplo o fato dele ter sido o dublador do Stan Lee na participação do Stan Lee no The Big Bang Theory. Eu entendo. E vocês pensaram em vir na minha casa sem serem convidados? Você disse que fomos convidados. Não, eu disse que estava convidando você para ir comigo na casa do Stan Lee. Outro personagem famoso de seriado que ele dublou foi o Tony Soprano na Família Soprano. Não sinta. Eu sempre achei ver coisas boas na relação. Filhos saudáveis. Fora isso. Olha, eu liguei. Quer jantar comigo? Eu não sou mais teu paciente. Tô solteiro. E outro ator famoso, participação famosa que ele teve, foi no Two and a Half Men, onde ele dublou o saudoso ator Carl Reiner. Eu queria pedir a mão dela em casamento. O quê? Uau! Então o que acham? Posso fazer da sua mãe uma mulher honesta? Falamos dos atores de filmes, dos atores de seriados, agora vamos para a parte que eu vou dizer que o Pietro Mario dominava com muita maestria, que era a dublagem das animações. E o Pietro Mario foi o principal dublador do personagem do Capitão Caverna no Brasil. Munga Munga, briga de dinossauro, vim deter. Capitão Caverna! Além disso, uma dublagem dele que ficou muito famosa é a dublagem do Rafiki no Rei Leão, nas animações. Meu Deus, como eu queria que ele tivesse dublado no longa-metragem aí que teve no ano passado. Como eu queria, cara. Eu conheço seu pai. Não? Errou de novo. Está vivo e vou mostrá-lo a você. Pode seguir Rafiki, ele conhece o caminho. Vamos! Aquele não. Outro personagem famoso que ele dublou é o Sr. Ping nas produções do Kung Fu Panda. Nós viemos do macarrão. A sopa corre nas nossas veias. Outro personagem de animação famoso que ele dublou é o Governador Ratcliffe nas produções da Pocahontas. E esta é minha última chance para a glória. Mas guarde o que eu digo, Wiggins. Quando o Rei James vir o ouro que esses homens vão cavar, o sucesso será meu. Mais uma dublagem dele de animação da Disney foi a dublagem do Maurice na animação do Bela e a Fera. Funciona! Conseguiu! O senhor conseguiu! Prepare-se, Felipe! Vamos para a aldeia!
Ele também foi o dublador do Sultão na animação do Aladdin, também na Disney. Rita, você tem que parar de rejeitar todos os pretendentes que aparecem. A lei diz que você deve se casar com o príncipe. Além disso, ele foi o dublador do Papai Noel no Expresso Polar. Que eu creio que isso é do senhor. Ora. Obrigado. Me escolhe, Papai Noel. O que é isso? Para! Me escolhe. Eu quero o primeiro presente. Meu jovem, paciência. E o que acontece? Infelizmente, né, no início dessa semana que passou, o Pietro Mario nos deixou. Basicamente, ele tinha sido internado, né, no início de maio com o coronavírus. E ele ficou infectado, internado, passou bastante tempo internado. Inclusive, nós falamos no Instagram, né, que ele estava internado. E ele acabou se curando, né, do coronavírus. A gente comemorou, eu fiz uma postagem lá ficando feliz. Mas as informações estavam muito, assim, confusas. E segundo, né, algumas notícias e o próprio Wikipedia, ele teve outras complicações que precisou ser internado novamente. Durante a internação, ele sofreu alguns acidentes vasculares cerebrais, né? O clássico AVC. E infelizmente, né, no dia 31 de agosto aí desse que passou, o Pietro Mario nos deixou depois que ele teve uma parada cardíaca, cara. E assim, esse vídeo aqui é uma espécie de homenagem pra ele, né? A gente gosta de fazer o vídeo Mestres da Dublagem pra homenagear os dubladores que estão em vida, mas esse foi uma homenagem diferente pra um dublador que infelizmente nos deixou, mas um dublador que tem uma história, assim, intocável, uma das histórias mais lindas na dublagem. Eu pesquisando sobre a carreira dele, eu fiquei bastante, assim, emocionado vendo os trabalhos que ele fez, o quanto ele teve presente na minha infância, né? Ele dublou vários personagens da Disney, personagens vilões, personagens carismáticos, e eu fiquei muito triste com o falecimento dele, mesmo não o conhecendo pessoalmente, e as pessoas que eu conheço, que conheciam o Pietro Mario, eram apaixonadas por ele, achavam ele uma pessoa divertida, uma pessoa muito carinhosa, e ficou aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador. Então é isso, o videozinho de hoje vai ficando por aqui, um videozinho especial, e Pietro Mario, seja onde você estiver, descanse em paz, e é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.